Olá, pessoal. Nós vimos antes que as empresas que trabalham com a produção contínua apresentam um sistema de acumulação de custos por processo. E aqui nós vamos discutir qual é o tratamento contábil da produção contínua. Como é que a contabilidade trata esse sistema de acumulação de custos? Então vejamos. Na produção contínua, ou por processo, os custos são acumulados em contas representativas das diversas linhas de produção ou por processo. Isso pode existir em departamentos ou fases de fabricação, etapas do processo, e associados a um dado volume de produção. O custo unitário de um produto, nesse caso aqui, é a soma dos custos unitários dos processos. É a soma dos custos unitários do processo. Ou seja, eu vou somar o custo da matéria-prima, mais o custo da mão de obra direta, mais o custo indireto de produção. Somo todos e divido pelo valor total, para encontrar o custo unitário. Somo o custo total da matéria-prima, mais o custo total da mão de obra direta, mais o custo total do custo indireto de produção. Somo todos eles e divido pela quantidade produzida, para encontrar o custo unitário. Quantidade produzida. Como a produção é contínua, estas contas nunca são encerradas. Há um fluxo contínuo de produtos em elaboração, custo da produção em processo, o custo da produção em elaboração, produtos acabados, custo dos produtos acabados e produtos vendidos, custo dos produtos vendidos. Mas devemos destacar aqui também o seguinte, que existem empresas que trabalham com as duas formas. São as chamadas empresas que apresentam o sistema de acumulação híbrido. Um exemplo disso aqui é a indústria automobilística, que produz carros de forma contínua até certo ponto. E a partir daí, por ordem, segundo as especificações de acabamento, cor e acessório, né? E até pedidos especiais para atender ao governo, como ambulâncias, viaturas policiais e etc. Então temos aqui o sistema de acumulação de custos por processo. Vejam como os custos são acumulados em contas representativas das diversas linhas de produção por processo. E essas contas, elas transitam por departamentos ou fases, estágios do processo, processo 1, processo 2, processo 3, tudo associado a um volume de produção. Para definirmos o custo unitário de um produto, a gente soma o custo da matéria-prima, mais o custo da mão de obra direta, mais o custo do custo indireto de produção e divide pela quantidade produzida, encontrando assim o custo unitário do produto. Porém, essa quantidade aqui produzida, temos que tomar cuidado. Na verdade, ela é a produção equivalente. É a produção equivalente. Vamos dividir tudo pela sua produção equivalente, para calcular o custo unitário de um produto. Vamos discutir a produção equivalente daqui a pouquinho, né? Prosseguindo aqui. E aí, temos aqui uma ilustração, uma figura, mostrando 3 processos. Poderiam ser 3 departamentos. Ou então 3 fábricas. Processo 1, processo 2, processo 3. Vejam bem. Eu tenho o processo 1, que consome os 3 recursos, né? Tenho o processo 2, que consome os 3 recursos de produção, e o processo 3. Observem que os produtos, nesse sistema de acumulação de custos, eles são padronizados. Ou seja, eles são fabricados em série. Eles são iguais. O que significa que eles recebem quantidades equivalentes de matéria-prima, de mão de obra direta e de custo indireto em cada processo. Né? Em cada processo. Nas empresas que trabalham adotando o sistema de acumulação de custos por processo, a produção ela obedece a uma sequência de operações, cada qual realizada por um departamento, ou por um processo, ou por uma fábrica. Né? Nesse caso aqui, cada etapa do processo seria uma das fábricas, ou um dos departamentos. Um processo consome matéria-prima, que é transformada em produto, que nesse estágio é semi-acabado. Então, vejam,
Aqui, nesse processo, você consome matéria-prima, consome mão de obra direta, consome custo indireto. Aí aqui você tem um produto em processo. Esse produto, quando ele passar para o processo seguinte, ele vai como matéria-prima. Ele vai como matéria-prima. No processo seguinte, o produto passa a ser matéria-prima. Ou seja, no estágio em que ele sai do processo 1, quando ele entra no processo 2, ele entra como se fosse matéria-prima, que juntamente com outras, né, dará continuidade à transformação do produto. E assim sucessivamente, até que o produto fique finalmente pronto. Cada uma dessas etapas consomem também mão de obra e custos indiretos de fabricação. Olhe bem, vejam o que nós comentamos antes. O sistema de acumulação de custos por processo obedece a essa sequência de fabricação. Os custos das unidades prontas em um processo são transferidos para outros processos seguintes até que os produtos sejam concluídos, quando então são transferidos para o estoque de produtos acabados. Assim, quando um processo transfere produtos a um outro processo, os custos vão se acumulando. Você acumula os custos do processo 1, aí vai para o processo 2, o processo 2 acumula os custos do processo 1 e dele, aí quando o processo 3 recebe, ele já recebe os custos acumulados do processo 1 e processo 2, mais os dele. E esse é o fluxo. É comum que nem todas as unidades iniciadas em um período ou em qualquer processo sejam concluídas, permanecendo na produção em andamento, para serem finalizadas no período seguinte. A atribuição de custos a essas unidades se dá por meio de um artifício chamado produção equivalente. A gente vai pegar aqui o custo do processo, e vai dividir pela produção equivalente. E aí a gente encontra o custo unitário. Quem é esse custo processo? Aqui a gente soma. Esse custo processo é o custo da matéria-prima total consumida, é o custo da mão de obra direta total, né, aplicada ao processo, mais o custo indireto de produção total aplicado ao processo. Pega isso aqui, soma e divide pela produção equivalente, né? E aí a gente encontra o custo unitário. Mas, para a gente trabalhar a produção equivalente, vamos destacar o seguinte. Vejam bem aqui. Olha o que é que nós temos. A gente observa aqui o seguinte. No sistema de acumulação de custos por processo, para calcular o custo unitário de um produto, a gente usa de um mecanismo, de um artifício, né, chamado produção equivalente. Produção equivalente. Vejam bem, uma situação bastante comum que ocorre na produção em série, né, é você ter unidades acabadas, prontamente acabadas, concluídas e disponíveis para venda, e unidades inacabadas, incompletas, em processo ou em elaboração. Então vejam, eu coloquei 3 pontos aqui que são fundamentais para nós compreendermos o cálculo da produção equivalente. Vejam aqui, peguei essas 3 situações do livro. Então, o que foi que eu disse? O que foi que nós colocamos aqui? Em um sistema de acumulação de custos por processo, ocorre a produção em série e ininterrupta. O fluxo de produção é contínuo. As empresas que adotam esse sistema geralmente produzem para estoque, atendendo a um fluxo contínuo de produção, previamente estabelecido, de acordo com o ciclo, né? O ciclo, o giro do que está se produzindo. E por esse motivo, né, ocorrem 3 situações. Geralmente, no início e no final de cada período, nós temos unidades acabadas e unidades em processo. Então, é normal que algumas unidades sejam iniciadas em períodos anteriores e não tenham sido concluídas, né? As unidades iniciaram no período anterior e não foram concluídas e serão concluídas no período atual. Veja bem, as unidades foram iniciadas no mês anterior, não foram concluídas. Se elas não foram concluídas, elas ficaram em processo. E aí,
passaram para o mês seguinte, o mês atual, para ser naturalmente concluída. Vou repetir aqui esse item 1. Aqui nós temos a situação de unidades que foram iniciadas no mês anterior, não foram concluídas, não foram completadas ou acabadas e estão sendo transferidas para o período atual para serem concluídas. É a primeira situação que eu tenho aqui. Aqui, no item 2, nós temos unidades que são iniciadas e concluídas dentro do mesmo período. Nós iniciamos no mês e concluímos dentro do mês. Excelente, né? Excelente. E no item 3, temos unidades que foram iniciadas agora, no período atual, porém não foram concluídas, não foram encerradas. E aí serão transferidas para períodos subsequentes. Períodos subsequentes. Essas 3 situações aqui, elas devem ser bem compreendidas. Se não conseguirmos compreender, não vamos entender o cálculo da produção equivalente. Então, vejam, existem unidades que foram iniciadas em períodos anteriores e concluídas no período atual, unidades iniciadas e concluídas dentro do mesmo período, e unidades iniciadas no período atual e encerradas em períodos subsequentes. Vou dar um exemplo aqui, bem lógico e atual. Unidades iniciadas no mês de novembro e concluídas agora, em dezembro, no mês de dezembro. Aqui, no item 2, temos unidades que foram iniciadas em dezembro e concluídas também no mês de dezembro. E no item 3, unidades que foram iniciadas no período atual, dezembro, porém serão encerradas em janeiro. São essas 3 situações. Essas 3 situações têm que ser bem compreendida. Tem que entrar no sangue isso aqui, você tem que levar para o sangue. Então vejamos, temos aqui 2 unidades que foram iniciadas em períodos anteriores. Olha aqui, ó, 2 veículos pela metade. Isso aqui é a situação 1 que eu tenho. É a primeira situação. Unidades iniciadas em períodos anteriores e vão agora para o período atual, para o processo atual. Essas 2 unidades. Essas 2 unidades aqui representavam o estoque final de produtos em processo do período anterior, não é? No período anterior, era o estoque final de produtos em processo. No período atual, é o estoque inicial de produtos em processo. Exatamente isso. Partindo do pressuposto que nós temos aqui, ó, partindo do pressuposto que nós temos aqui o mês de dezembro, ó, imaginemos que aqui nós temos o mês de dezembro. E antes eu tenho novembro e depois eu tenho janeiro. Novembro e aqui janeiro. Olha, unidades que foram iniciadas em novembro e concluídas no período atual, dezembro. Então, aqui no final de novembro havia um estoque final de produtos em processo. De produtos em processo. Ó, quantas unidades? 2 unidades com um grau de acabamento de 50%. 50% concluídas. 2 unidades pela metade. Pela metade. 2 unidades pela metade. Esse estoque final de produtos em processo, quando ele chega aqui em dezembro, ele passa a ser o quê? Um estoque inicial de produtos em processo. 2 unidades pela metade. 50% concluída. Então, se foi feito 50% aqui, vamos terminar a outra metade aqui. Não é? Então, ela foi iniciada aqui em novembro, mas não foi concluída. Foi feita somente a metade. Então, a outra metade vai para dezembro. Aí, aqui no mês de dezembro, no início de dezembro, essas 2 unidades que vieram do final de novembro entram como estoque inicial de produtos em processo. Aí, a gente conclui. E aí, a gente conclui aqui que existe produtos acabados. Existem 4 unidades aqui acabadas. Vejam, iniciamos o período com 2 unidades em processo e no período atual a gente constata que existem 4 unidades, desculpem, acabadas, 100% acabadas.
Então, aqui nós temos 4 unidades com 100% de acabamento, de conclusão, e aqui existem 2 unidades com 50%, né? Iniciou com 2 unidades pela metade. E aqui 4 totalmente acabada, disponível para o estoque de produtos acabados. E aqui no final do período ficou uma unidade com um grau de acabamento de 50%. Então vejamos, aqui no item 1, nós temos 2 unidades que foram iniciadas em períodos anteriores, no caso aqui novembro, e concluídas no período atual, dezembro. Aqui nós temos 4 unidades, aqui temos unidades que foram iniciadas e concluídas dentro do mesmo período. Mas será? E aqui nós temos unidades que foram iniciadas agora em dezembro, né? Mas serão encerradas em janeiro. Então aqui você tem o estoque, final de produtos em processo, que vai chegar aqui como estoque inicial de produtos em processo. Uma unidade pela metade. Vejam, olha o fluxo. Vejam, esse fluxo não para. Esse fluxo é contínuo. Eu vou ter estoque inicial de produtos em processo, estoque de produtos acabados, estoque final de produtos em processo. E aí não para. Mas eu quero calcular o custo unitário. Para calcular esse custo unitário, eu necessito calcular a produção equivalente. Então vejam, gente, observem. Visualizem o critério de avaliação PEPS. As primeiras unidades que entram no processo são as primeiras que serão acabadas. As primeiras unidades que entram no processo são as primeiras a sair do processo, ou seja, serem acabadas. Se você iniciou o mês de dezembro com 2 unidades, é obviamente que elas já foram o quê? Concluídas. Elas foram concluídas. Então, esses 2 veículos aqui, ó, são esses 2 que foram iniciados e foram concluídos. Porque ele informa que aqui no mês de dezembro existem 4 unidades prontas. Então, essas 2 unidades aqui, né, são essas 2 aqui que já foram concluídas. Foram concluídas. E essas outras 2 aqui são unidades novas. São unidades que foram iniciadas, ó, essas 2 unidades aqui, ó, é o que a gente chama do item 2. Ó, essas 2 unidades. Foram unidades que foram iniciadas e concluídas dentro do mesmo período. Mas essas 2 aqui, elas vieram do período anterior. E você só concluiu a metade aqui. Você só fechou a metade, porque a outra metade já vinha sendo trabalhada desde o mês anterior. Então aqui você tem 2 unidades iniciadas e concluídas no mês de dezembro. Mas, Valdemir, por que não são 4? Claro que não. Porque essas 2 aqui, ó, essas 2 primeiras, são essas 2 que iniciaram o processo e tiveram prioridade, porque as primeiras que entram no processo são as primeiras que saem. Né? As primeiras que entram são as primeiras que saem. Então ele deu prioridade a essas 2, concluiu essas 2, aí iniciou mais 3. Só que dessas 3 novas iniciadas, 2 foram acabadas e uma ficou em processo. Então aqui você tem 2 unidades iniciadas e concluídas dentro do mês de dezembro. É a situação 2. Aqui eu tenho a situação 1, aqui a situação 2. E aqui a situação 3. Isso tem que ficar bem claro. Ó, situação 1, olha aqui. Situação 2, essa daqui. E a situação 3, que é essa daqui. Situação 3. Eu tenho que fazer essa leitura. Bem clara, isso tem que ficar claro para a gente. Né? Aqui você tem uma unidade que foi iniciada no período atual, mas não foi concluída. Então ela vai ser concluída em janeiro ou em fevereiro, no período subsequente. Aí eu quero saber o seguinte, quantas unidades eu tenho aqui produzidas no mês de dezembro? Qual é a produção equivalente do mês de dezembro? Eu visualizo o seguinte, vejam bem, a produção equivalente é isso aqui, gente, ó. Produção equivalente, a gente visualiza isso aqui. A gente imagina, você tem um estoque inicial de produtos em processo, mais
uma produção acabada, olha para aqui, ó, a produção acabada, foram 4 unidades acabadas. Né? Aqui eu tenho 4 unidades acabadas. Mais o estoque inicial de produtos em processo. Eu tenho essa situação aí. Observem, quem vai ser a produção equivalente? No estoque inicial de produtos em processo, eu tenho aqui 2 unidades. Vejam só, gente, aqui, ó. Nós temos 2 unidades com um grau de acabamento de 50%. Observem, 2 unidades com um grau de acabamento de 50%. Mas, na produção acabada, nós temos 4 unidades, mas eu vou ter que subtrair 2 unidades aqui. Por quê, Valdemir? Porque eu quero pegar aqui a produção acabada do período. Vocês concordam que dentro dessas 4 unidades aqui, essas duas, são essas duas que eu estou colocando aqui? Ó, quantas unidades foram iniciadas e concluídas dentro do mesmo período? É o que eu quero. Eu estou colocando aqui as unidades iniciadas em períodos anteriores. Olha aqui, ó. Unidades iniciadas, é o meu estoque inicial de produção em processo. E aqui, eu estou colocando, aqui, ó, as unidades que foram iniciadas e concluídas dentro do mesmo período. Quantas? Foram 4? Não, foram 2. Eu visualizo 4, porém, foram iniciadas e concluídas dentro do mês de dezembro apenas 2. Então, dessas 4, eu vou subtrair essas 2. Mais o que aqui? Mais uma unidade vezes 50%, que é quem? É o item 3. Unidades iniciadas no período atual e encerradas no período subsequente. Visualize o seguinte, ó. Aqui eu tenho a primeira situação, ó, 1. Aqui nós temos a segunda situação, 2. E aqui a terceira situação. É isso. Quando eu somo essas 3 situações aqui, esses 3 contextos, eu vou calcular a produção equivalente. E aí nós vamos ter aqui o quê? O que é que nós teremos aqui? 2 vezes 50, uma unidade. 4 menos 2, 2 unidades. 1 vezes 50, a metade. Então, a minha produção equivalente aqui vai ser quanto? 1 mais 2, 3,5 unidades. Eu vou pegar o custo de produção e vou dividir por 3,5 unidades para poder, naturalmente, calcular o meu custo unitário. É assim que eu vou calcular o custo unitário. Isso daqui, gente, vai ser melhor compreendido quando nós começarmos a exercitar as questões. Aí a coisa vai ficar bem mais fácil, bem mais inteirada para a gente. Mas é muito importante que vocês entendam esses 3 contextos aqui. Para calcular a produção equivalente, eu preciso desses 3 contextos. Importantíssimo. Vejam esse vídeo 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, até ficar bêbado de tanto vê-lo. Logo em seguida, a gente coloca aqui as características dos 2 sistemas que nós vimos já antes, né? E aí eu recomendo que vocês façam a leitura só para ver que realmente existe essa diferença. No sistema de acumulação de custos por ordem, os produtos geralmente são heterogêneos. Por que eles são heterogêneos? Porque eles são diferentes. Porque aqui, quem vai definir as características, o padrão, a qualidade de cada produto é o cliente, não é? O tipo de produto aqui. Já no sistema de acumulação de custos por processo, os produtos são padronizados, são iguais, porque o fluxo de produção ele é contínuo. A empresa aqui ela produz para estoque, mas ela produz dentro de um fluxo de produção já previamente definido. Então aqui os produtos eles geralmente são iguais. No sistema de produção por ordem, a produção é intermitente. Por quê? Porque quando cada encomenda é encerrada, encerra-se o fluxo, encerra-se o custo de produção. Já aqui não. Aqui o custo de produção é contínuo. E geralmente no final do período você vai encontrar estoque final de produtos em processo e estoque final de produtos acabados. O tempo de produção,
Na produção por ordem, dependendo da encomenda, ela pode ser de curto prazo, como também pode ser de longo prazo, mas é mais demorada. Já aqui o processo ele é mais rápido e é por unidade também. O volume de produção na produção por ordem geralmente é pequeno, no custeio por processo grande. São características que é interessante a gente poder se situar. O destino da produção por ordem aqui geralmente é um cliente específico ou, mais raro, um estoque. Quando assim, Valdemir, o estoque? Pense na indústria automobilística, que geralmente produz para atender a sua clientela comum, mas também ela faz um estoque para atender a sua clientela especial, como o governo. Na fabricação de veículos, seguindo o padrão para uma viatura policial, para uma ambulância ou para outras características específicas. E aqui é para estoque. O controle de produção é por ordem de produção de serviço e aqui o controle é por processo, por cada fase do processo. A acumulação dos custos no sistema de ordem é por cada ordem de produção ou ordem de serviço. E aí abrem-se fichas de custos, né, para fazer esse controle extracontábil. E aqui no processo é feito um mapa de controle de centro de custos para cada etapa do processo, cada fase da produção. A apuração do custo total da produção no sistema de acumulação por ordem, de custos por ordem, é encerrado no final de cada encomenda. Estando a encomenda concluída, encerram-se e faz a apuração dos custos. Aqui no processo, sempre no final de cada período, faz-se a apuração final dos custos. E o cálculo do estoque em processo, a gente pega o custo aqui no sistema de acumulação por ordem, pega os custos acumulados nas ordens. No custeio por processo, faz o cálculo das unidades equivalentes, que discutimos agora há pouco e vamos discutir mais adiante. Né? Seguindo aqui, temos o cálculo do custo unitário. No sistema de acumulação de custos por ordem, pega o custo da ordem e divide pela quantidade de unidades a que ela corresponde. Né? No custeio por processo, soma-se o custo do processo, aqui a gente soma matéria-prima, mais mão de obra direta, mais custo indireto, e divide pela produção equivalente. Né? A geração de diferentes produtos, aí temos aqui um único produto na ordem, um ou mais produtos no mesmo processo. E os tipos de empresa, aqui geralmente a gente tem as indústrias pesadas, fabricantes de equipamentos especiais, indústria de imóveis, as chamadas marcenaria, construção civil, escritório de planejamento, de auditoria, de consultoria, de engenharia, etc. E aqui temos as indústrias de cimento, indústria química, petroquímica, álcool, açúcar, automobilística e etc. Né? A discussão sobre a produção equivalente, mais acurada, a gente vai discutir nas questões, porque comentamos sobre a produção equivalente aqui, mas essa produção equivalente ela tem como objetivo fazer com que unidades em processo sejam equivalentes às unidades acabadas. Mas essa discussão vamos abrir nos exercícios. Ok, gente? Assistam a esse vídeo pelo menos umas 2 ou 3 vezes. Compreendam bem essa lógica da produção equivalente, porque a gente vai explorar bastante isso nos exercícios. Ok?